Bom dia! Tudo bom, amados? Feliz segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022. Tudo bom, Gi? Oi, querido, tudo bom? Tudo bom, amigo? Isso é Jesus nosso de cada dia. É uma alegria, uma honra muito grande estar aqui para a gente falar mais sobre o nosso amado Jesus. Essa linda semana. E, amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor semana das nossas vidas até então, o melhor dia das nossas vidas até então. Uma semana e um dia com muita alegria, paz, amor, notícia boa chegando. Uma semana e um dia que a gente fique aí firmes em Jesus, amados, sempre firmes em Jesus, até o ponto que só interessar pra gente ter os nosso coração, nossos olhos, ouvidos voltados totalmente para o nosso Senhor Jesus. Ele é fantástico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, amados. Bom dia. Amados, sem mais delongas, eu vou convidar o Enoque, porque a gente está na nossa série do Fruto do Espírito Eu acredito que a gente vai terminar hoje. Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente. Porque faltam 3, nós já falamos sobre 6. E quando ele começar aqui, eu vou relembrar do Espírito que nós já falamos. Bom dia, Gabriel, Jackson. Olá, Ana Rita, bom dia. Oi, amigo, tudo bom? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. E você? Tudo tranquilo, tudo bem. Graças a Deus, estamos indo bem. Amém, amém. Isso, já falamos sobre 6, né? A gente está na nossa série do Fruto do Espírito, Nós já falamos sobre longanimidade, benignidade, bondade, amor, paz e alegria. E hoje, vamos ver se a gente conclui. Fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Que são o fruto do Espírito que tem que gerar, né? Tem que ser gerado aí. Exatamente. Na verdade, o conjunto, né? O conjunto de características do fruto do Espírito, né? Não dá para separar um do outro. Eu costumo dizer que o verdadeiro cristão, ele deve andar frutificando nessas características dentro do que está proposto pelo apóstolo Paulo, daquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Amém. Nós devemos andar em amabilidade, amor, bondade, mansidão, e não dá para separar. Eu costumo utilizar a frase de outras pessoas que falam que é como se você pega uma mexerica e tem vários gomos, e ali é um fruto só, mas ali dentro é composto de vários gomos de Uhum. tamanhos diferentes, enfim. Mas todas as características estão dentro do mesmo fruto, que é o amor, né? O amor de Deus. Sim. E tem aí, falta ainda 3 características para nós finalizarmos, que realmente é a fidelidade. E quando falamos fidelidade, nós nos remetemos à fidelidade, não dá para separar essa palavra de fidelidade da palavra fé, né? Uhum. Andam juntos, né? Fidelidade, ela significa fidedigno, né? Uma pessoa digna, né? Digna de confiança, né? De lealdade, constantemente firme, ela é imóvel, ela não muda aquela característica dela, se tratando de fidelidade, de honestidade verdadeira. Então, ela não deve mudar. Nós vemos muito isso nas pessoas não cristãs, nas pessoas que não têm entendimento. Mas nós que temos entendimento, nós devemos ser constantes na nossa fidelidade, pessoas confiáveis, né? Fidelidade é a confiabilidade, fidedignidade que torna uma pessoa totalmente confiável. Todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, sejam com intensidade maior ou não, independente do mas eu convivo mais com uma pessoa do que com outra. Independente disso, a nossa confiabilidade não pode sofrer oscilação, sofrer alteração. Eu sou mais confiável com fulano do que com ciclano. A minha característica de confiabilidade tem que ser igual para todo mundo. Sim. Embora
Eu tenho que saber quem é confiável para mim ou não, Uhum. entendeu? Mas eu como eu na característica de cristão, eu tenho que ser confiável na mesmo patamar, na mesma igualdade, sem distinguir as pessoas. Ou seja, agora, se uma pessoa que eu tenho um bom relacionamento ou não, não que eu não queira ter um bom relacionamento, mas pelo fato de convivência, às vezes eu convivo mais com um do que com o outro, mas tais pessoas, quando olhar para mim, elas irão ver que eu sou uma pessoa confiável, Uhum. se seja uma ou outra, né? Então tem que ter essa, ela é tanto uma atitude quanto uma ação que é demonstrada em relação às pessoas, em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que a outras pessoas. Essa palavra ela vem do grego, então eu tenho que dar esse sentido tanto para pessoas quanto no sentido de eu estar falando a palavra, estar vivendo a palavra, assim como está sendo confiável, fidedigno com Deus, com aquilo que Ele pede, com aquilo que Ele nos ensina, com aquilo que Ele quer que um verdadeiro cristão pratique e viva, né, de acordo com a palavra dele. Então tem todo esse contexto. Uhum. O que Ótimo. mais? Precisamos da mansidão e domínio próprio, né? O domínio próprio, para muitos é um calo aí, né? Mas vamos deixar ele por último. Vamos falar da mansidão. Exatamente. Vamos na ordem, né? Vamos na Vamos ordem. na ordem, Você vê que ele, domínio próprio, aquele destaque, né? Então, só em uma frase, resumindo, fidelidade e lealdade é o caráter de uma pessoa que pode ser confiável. Ponto. Tá. Não dá para a pessoa ter duas características, É, né? Assim, é uma pessoa bipolar, uma pessoa de mau caráter. Então, tem que ter esse caráter de confiança. tá E certo. aí, dentro dessa característica de fidelidade, a gente pode destacar dois pontos principais. Primeiro, a integridade, né? É. E nós podemos ter isso com Jesus, falando com seus discípulos, falando com nós também, que somos discípulos da palavra. Uhum. Jesus disse aos dois que multiplicaram os seus talentos, Jesus falando de uma parábola, que Sim. multiplicaram os seus talentos. Segundo essa interpretação, aquele que produz o fruto do Espírito manterá a sua palavra, ele será fiel aos seus tratos, e contratos, promessas e deveres e obrigações. Lembra desses talentos, quando Jesus Sim. distribuiu, deu um exemplo da parábola, a um deu 2 talentos, a um deu 5 talentos, e uns escondeu, ou seja, alguns foram fiéis e frutificaram os Multiplicar. talentos. É. E aí Jesus fala assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É. Esse é o sentido da fidelidade. Isso está em Mateus, no capítulo 25, 21 e 23. Né? A confiança nas pessoas, né? Outro ponto interessante, que é a confiança nas pessoas. E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 6 e 7, Paulo traz essa informação sobre a confiança, né? É. Paulo ensina claramente essa característica do amor, né? A confiança em amor. Não se alegra com a injustiça, né? A confiança, ela não se alegra com a injustiça das pessoas, com a injustiça dos outros. Uhum. Antes, ela se alegra com a verdade, né? Quando ele fala que tudo sofre, tudo padece, em tudo está disposto a obedecer, está disposto a abrir mão. Nós estamos na. Então, A gente está na fidelidade ainda? isso, infidelidade. Ah, tá. Então tá bom. Fidelidade, eu sou Vamos falar fiel. da mansidão. Não, quando eu estou falando de fidelidade, Tá. eu tenho essas características de integridade, de ser íntegro com as pessoas Uhum. e passar confiança para as pessoas. Esses dois pontos, integridade e confiança, está dentro de fidelidade. Então, quando eu falo em Coríntios 13, versículos 5, 6 e 7, esses dois pontos de vista são possíveis de integridade e a confiabilidade são ambas virtudes necessárias de verdade para que eu possa viver dentro
dentro do nosso relacionamento cristão. Uhum. Então, jamais será infiel e desconfiado. Jamais deve existir um relacionamento de infidelidade e de desconfiança se eu não estiver dentro do frutificar, dentro da fidelidade desse amor, né? Sim. Então, esses são dois pontos de importância dentro da característica de fidelidade do Espírito, do fruto do Espírito, que é a integridade desse relacionamento, a integridade naquilo que eu falo, a integridade naquilo que eu estou praticando, Uhum. e a confiança nas pessoas, como Paulo fala, Sim. né? E a fidelidade de Deus para com os homens. Deus é fiel com os homens. Amém. Porque Deus é fiel, né? A gente sempre escuta alguém falar esse chavão, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas lembrando que Deus é fiel com a palavra dele. Aleluia. Esse versículo ele é completo. Deus é fiel com sua palavra para fazer cumprir na minha e na sua vida. Amém. E aí a gente sempre faz a pergunta, Deus está sendo fiel com a palavra dele. E você está sendo fiel em acreditar nela, em confiar nela? Então a fidelidade entra aqui com um aspecto de fé. Uhum. E a sua fidelidade e confiança nele? Está valendo? Você está de acordo, né? É. Então, no livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Amém. Grande é a sua fidelidade conosco. Amém. Então, a fidelidade de Deus com aquilo que ele falou. Deus tem um dever, vamos dizer assim, mas não é bem um dever, mas ele tem uma característica de Deus, a bondade dele, a fidelidade dele. Ele tem um compromisso em cumprir com a palavra dele para nós. Fidedigna dele, né? Então, respeito à nossa fidelidade, ela permanece fiel. Em relação à nossa fidelidade a ele permanece fiel a nos responder, a nos atender. Conforme segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 e 13, diz o seguinte: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, com Cristo, também vivemos com ele. Se permanecemos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Ele não pode negar a própria palavra dele, né? Amém. E o Provérbios, capítulo 20, aliás, Romanos, capítulo 3, os versículos 3 e 4, diz o seguinte: e daí? Essa é uma pergunta, e daí? Uhum. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Não é porque as pessoas muitas vezes são incrédulas, não acreditam, que Deus vai mudar a fidelidade dele. Ele não muda, Deus não muda. Uhum. Principalmente quando ele diz uma palavra, ele não volta atrás na palavra dele. Então ele diz o seguinte: se porventura, se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Esse era o que eu estava lendo de Timóteo. Tá. Agora vamos para Romanos novamente. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Essa é a pergunta. Uhum. Se eu não creio, se eu não estou sendo fiel naquilo que eu creio, isso vai desfazer a fidelidade de Deus? Não. Aí Paulo responde: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ou seja, Deus ele não muda, quem muda somos nós. Nós muitas vezes somos infiéis, ou seja, não acreditamos, não confiamos naquilo que ele diz ao meu respeito.
e acabo descrendo e não dando atenção e falando ao contrário do que a palavra diz. Tá. E Paulo traz clareza a isso. Por acaso, se me tornar não crente, não infiel, isso vai mudar Deus? Não, não muda Deus. Ele Uhum. continua sendo Deus, ele continua sendo fiel, continua sendo, dando valor à sua palavra. Amém. Então, está escrito para seres justificado nas tuas palavras e venha e vencer quando fores julgado. Ou seja, eu não devo abrir mão da minha fidelidade para a palavra de Deus. Amém, Jesus. Ela é imutável, ela não muda. E Deus não muda. Deus não é bipolar. Então, essa reciprocidade de fidelidade, por isso que ela tem que. Fidelidade anda muito junto com fé. Fidelidade. Tem muitas traduções da Bíblia que traz a fé como um fruto do Espírito. Na verdade, porque a minha fidelidade é uma característica da fé. Então, Provérbios 20, versículo 6, diz o seguinte: muitos proclamaram a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o alcançará? Se o homem fidedigno, quem vai alcançar ele no seu correr na vida cristã, correr na vida próspera? Ninguém alcançará, porque está sendo fidedigno com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, e nós vemos tudo que nós falamos do conceito cristão, nós podemos ver vários exemplos dentro da Bíblia, né? Primeiro que nós não falamos de nós mesmos, nós falamos daquilo que é a palavra de Deus a nosso respeito. Amém. Então nós podemos ver vários exemplos de fidelidade desde a antiguidade, quando Deus falava com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, fidelidade deles com a palavra. E nós podemos citar aqui, por exemplo, Daniel. Daniel era fiel com as promessas de Deus. E tanto Daniel quanto as pessoas que foram para a Babilônia, levado por Nabucodonosor na época, e muitos deles, se encontrarem com aqueles povos de outras religiões, povos pagãos, de Deus pagãos, eles foram confrontados, ao ponto do rei Dário admirar a fidelidade de Daniel, ao ponto de ser colocado como governador. Tão fiel era ele com Deus, não era só pelo fato de ser fiel aos ensinamentos, sei lá, aos preceitos do rei, não era só isso. Era fiel aos preceitos do rei, mas não abria mão da palavra de Deus, não abria mão do Deus do qual ele servia. Então, Dário admirava Daniel por essa fidelidade. Se nós lermos Daniel, capítulo 6, versículo 1 a 4, nos traz esses ensinamentos. Moisés também é dado como exemplo de fidelidade. Embora ele vivesse no palácio, foi criado pela filha do rei, ele sabia que ele era hebreu, ele era do povo de Deus, escolhido. Ele não abriu mão quando ele viu uma pessoa do povo hebreu sendo espancada. Ele foi fiel ao seu povo. Embora isso desencadeou na morte de um egípcio. Né? Isso não quer dizer que ele também era um justiceiro, não, mas ele foi fiel a Deus ali, com aquilo que ele cria. Então, e outra coisa, e nós vemos todo esse exemplo. E o maior exemplo de fidelidade para nós é Jesus. Ele não abriu mão ele abriu mão de toda a sua glória, abriu mão de todo o seu poder, vamos dizer assim, se fez homem, se fez igual a um de nós, para ser fiel àquilo que Deus designou a ele para fazer. Amém. Então, Jesus é o maior exemplo de fidelidade. Amém, Jesus. Fiel a Deus, naquilo que Deus designou para ele.
Em Hebreus, capítulo 3, versículo 2, é o seguinte: o qual é fiel aquele que constituiu como também o era, como assim era Moisés, em toda a casa de Deus. Então, Jesus, o maior exemplo para nós. Amém. Como fiel a Deus, como um sumo sacerdote. Hebreus 2, versículo 17 diz o seguinte: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante a um de nós, para ser misericordioso e fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, enquanto até ali fazia-se sacrifício, levava-se sangue para aspergir sobre o holocausto, para a propiciação de pecados que era feito uma vez por ano, ele se fez o próprio sacrifício, não abrindo mão da sua vida, por amor a nós, sendo fiel àquilo que Deus tinha designado para ele fazer. Foi fiel testemunha, como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Então, ele foi fiel testemunha da palavra, do cumprimento da palavra do Pai. Fiel e verdadeiro, conforme Apocalipse 19, versículo 11, né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, verdadeiro, e julga e peleja com a justiça do seu povo. Então, Jesus, o maior exemplo de fidelidade. Amém. Nós devemos ser fiel àquilo que Deus nos prometeu, crendo naquilo que Ele fez para nós. Amém. O que Jesus considerou como fidelidade? O servo que foi, Jesus considerou como exemplo de fidelidade. O servo que foi nomeado mordomo. Temos também passagens de Jesus falando sobre mordomos, que permaneceu fiel diante da esperança ou ausência do seu Senhor, quando ele foi dado os talentos, que ausente, mesmo ausente, fez com que os talentos crescessem. Sim. E o outro acabou enterrando. Então, tem um exemplo de servo fiel. O servo que recebeu uma missão e a cumpriu, outro. São vários exemplos que Jesus fala. Um recebeu talento, o outro recebeu uma missão e acabou não cumprindo. Amém. Então, no conceito fidelidade, a fidelidade, ela é um dever cristão. Ela é um dever nosso de sermos fiéis. A fidelidade no mundo em que nós vivemos, dentro da nossa crença, dentro da nossa falar, dentro do nosso viver dentro da palavra, fiel a ela. As pessoas às vezes trazem peso para esse conceito de fidelidade, como se fosse um dogma a ser seguido. Não é isso. É confiar em Deus, ser fiel a Ele. Primeiro de tudo, confiar naquilo que Ele fez para mim e para você. Amém. Então, a fidelidade, e isso ela tem que ser latente na nossa vida. Digno de confiança com as pessoas, digno de confiança. Se Deus me dirigiu a ensinar pessoas, a liderar pessoas, a pastorear pessoas, a cuidar de um grupo, que eu seja fiel a isso dentro da minha vida cristã, como exemplo de ensinamento, de prática daquilo que a palavra de Deus me traz como verdade, como fruto do Espírito para a minha vida. Então, na vida ministerial, em todos os âmbitos da vida ministerial, dentro da palavra, tenho que me considerar fiel, né, e viver conforme o livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E dentro disso, dentro desse estilo de vida, de fidelidade, Deus nos galardoa, nos presenteia. Ele nos tem como exemplo para nos presentear. Nós, por sermos fiéis, o que diz Provérbios, Hebreus 11, 6? Pela fé, se nós somos fiéis,
Ele nos galardou. Ou seja, se eu sou fidedigno, vivo em fidelidade, se eu vivo em fé, ele me presenteia. Ele é galardoador daqueles que se aproximam dele. Amém. Glória a Deus. Que benção, amigo. Obrigada, viu? Muito, muito, muito claro. Por exemplo, Apocalipse 2:10 traz esse conceito para nós. Mateus 25:21 traz também esse conceito de fidelidade para nós. Provérbios 28:20. Provérbios 28:20 diz o seguinte: o homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Ou seja, quando nós falamos que se apressa a enriquecer, ou seja, com enriquecimento ilícito, né? Muitas pessoas acabam se enriquecendo ilicitamente, sem fidelidade. Não passará, não passará sem que desfrute daquilo que ele plantou. Fora da fidelidade. É isso, é sobre isso. As pessoas acham que eu tô fazendo aqui, tem ninguém vendo, né? Acha que Deus não tá, ele tá vendo sim, ele é fiel, dá glória a Deus mesmo, porque ele vê e vê tudo a todo instante, né? Então, assim, o capítulo de Mateus, capítulo 25 de Mateus, trata muito sobre essa questão de fidelidade. Depois podemos, quem tiver disponibilidade, eu convido a ler o capítulo 25 de Mateus, para entender ali o conceito de Jesus falando sobre a fidelidade de pessoas, a fidelidade dos filhos de Deus, que deve acontecer. O fiel, ele deve ser agradável, enquanto o fiel, ele é agradável, enquanto o desleal, ele é inconstante. Pessoa que não é confiável, não é fiel, que não é fidedigna, não é digna de confiança, ela é desleal, ela vive inconstante, né? Vive um altos e baixos ali. Ora você acredita, ora você tem que forçar para você acreditar naquilo que ela está fazendo ou falando. Então, nós, como cristãos, não devemos ter esse exemplo. Nós temos que ser o exemplo de fidelidade, de confiança. É o estilo de vida do cristão. Sim, é o fruto tem que fiel, o que está escrito. Exatamente. E passamos para a mansidão. Mansidão vem carregado de uma pessoa gentil, de ser uma pessoa. Além da confiança, não tem como separar, não consigo separar a confiança, a confiabilidade, e aí vem a mansidão. Você consegue identificar essas características da pessoa, né? Submisso em seu uso da palavra. Ela é uma pessoa submissa naquilo que a palavra ensina para ela. Vive uma vida de submissão. Uma vida de submissão não é uma vida de viver uma vida de capacho, como capacho dos outros. Não é isso. É se submeter a coisas que muitas vezes nós somos arrogantes e falamos, não, eu já sei disso, não quero saber. Fulano vem falar um negócio, não, eu já sei disso. Seja submisso a ouvir, seja manso a ouvir. Como a própria palavra de Deus diz, seja tardio em falar. Escute. Então, nós muitas vezes. Então, antes, nós não devemos ser uma pessoa arrogante, mas devemos ser uma pessoa mais serena, né? E ouvir as palavras que a palavra diz a nosso respeito, o que os nossos mestres têm a nos ensinar. Antes de uma intervenção de alguém, nós devemos ser mais passivos, devemos ter mais graça naquilo que nós pregamos, devemos ser mais graciosos naquilo que nós falamos. Então, nós devemos exercitar isso na nossa vida. O temperamento de um espírito do qual nós aceitamos a Jesus, nós devemos ter esse temperamento de uma vida transformada, não de uma vida conturbada, numa vida agitada. Então, a mansidão traz um transformar para isso. De novo, nós podemos citar Moisés como exemplo de mansidão.
lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 12, versículo 3. Uhum. Nós vemos o seguinte: era o verão, Moisés muito manso, muito, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Em pleno verão, plena sequidão. Nós vemos nessa história aqui dos hebreus, os povos reclamando que preferia estar lá no Egito comendo cebolas, Isso. comendo as comidas lá, muitas delas sacrificadas a ídolos, e Moisés aqui ainda segurando o domínio próprio dele com relação ao tratamento dessas pessoas, né? É. E nós vemos essa mansidão, e o versículo traz essa clareza. Era verão, Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra naquele momento, naquela época. Então, nós devemos ter entendimento sobre isso. E nós vemos em Atos, capítulo 7, versículo 24 ao 29, que diz o seguinte: vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, mandando o egípcio. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que o obrigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendes uns aos outros? Ou seja, Moisés, aqui com o espírito de mansidão, veio acalmar o próprio povo dele, depois de uma intervenção dele para tirar o hebreu da mão do egípcio que estava sendo maltratado. Sim. Então, Jesus também como maior exemplo de mansidão, fidelidade e mansidão. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 29, diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aleluia, meu E Jesus. achareis descanso para a vossa alma. Aleluia, meu Jesus. Além de ser manso, além de ser humilde, ele afirma: vós achareis descanso Sim. para a vossa alma abatida. Né? Jesus. Nós devemos, e 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 diz: e eu mesmo, falando, né? Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e humildade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Então, Paulo traz esse exemplo de Jesus para a vida dele de mansidão. Então, a mansidão descrita em 1 Coríntios, capítulo 13, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz o seguinte: não se conduz inconvenientemente, não se conduza inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, Paulo traz vários exemplos para nós de mansidão. A mansidão é a atitude certa para que nós possamos receber a palavra de Deus. Quantas vezes nós fomos, né? Eu posso dizer, quantas vezes nós fomos ríspidos, nós somos grosseiros quando alguém veio falar da palavra de Deus para nós, e nós não estávamos mansos, nós não estávamos com os corações abertos para receber. Nós até abrimos a boca e falamos coisas para pessoas que veio com a palavra para nós, falar: poxa, quem é? Você veio falar desse Deus, veio falar de Bíblia para mim, né? Eu creio nisso, não sou ateu, não creio em nada. Isso mostra uma aversão da mansidão. E aí, quando a mansidão que vem com uma atitude certa para receber a palavra, isso nos traz um alento para a nossa alma, né? Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte:
Veja a tradução. Tire toda a maldade que é suja e desagradável e faça um selo da modéstia, ou seja, da mansidão. Seja humilde para com a palavra, que vai criar raízes por dentro com poder para salvar a sua alma. Isso Tiago falando no capítulo 1, versículo 21. Significa sempre ter um coração aberto, estar com o coração disponível para receber a palavra dele. A mansidão deve ser manifesta pelo todo cristão, assim como a fidelidade. Em Tiago, capítulo 3, versículo 3, diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão, então, de sabedoria, mediante quão digno proceder às suas obras. Você diz que é manso, mas como que é as suas atitudes? Como está sendo as suas atitudes com as pessoas e com a própria palavra de Deus? Né? Colossenses 3,12 diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos efeitos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Muitas vezes, quando nós falamos do fruto do Espírito, nós ficamos presos só em Gálatas, né? Nós vemos aqui Colossenses capítulo 3, versículo 12, falando também dessas características. E Efésios, Paulo falando aos Efésios no capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 ao 2, diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando-vos é ajudar, é suportar no sentido de dar suporte. Não é no sentido de fazer, eu não suporto fulano, eu suporto ciclano, não. A gente usa muito essa palavra, mas não tem sentido, né? É suportar no sentido de dar suporte, de ajudar. Sim. E dentro da mansidão, muitas vezes, não gosto de água. Fique à vontade. Nós podemos entender que dentro do conceito de mansidão, quando nós devemos, dentro da palavra, trazer uma palavra de exortação para alguém, disciplinar alguém, vamos dizer assim. Porque essa palavra disciplinar, muitas vezes, quando falamos disciplinar, as pessoas entendem que vem com o sentido de castigar. Vem no sentido de massacrar, de trazer peso. E não é bem esse sentido. Porque quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito, o próprio Deus diz que o pai que ama o filho, ele disciplina. Mas essa disciplina é ensinar, trazer clareza dentro da palavra. E nós temos que entender isso quando nós tivermos que disciplinar alguém, dar um conselho para alguém, nós temos que estar prontos em mansidão para trazer essa disciplina. Esse disciplinar é ensinamento, tá? Então, em Gálatas 6:1, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva em contendas. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente e disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de Deus, lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, nós temos que ter essa mansidão no ensinamento, no sentido de disciplinar alguém. Deus ensina o caminho aos mansos. Salmo 25:9 diz o seguinte: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos os seus caminhos.
o espírito manso é o adorno da esposa, vamos dizer assim. Não seja adorno da esposa o que é exterior, como frisar os cabelos. Ele não é que aqui vai trazer usos e costumes, tá? Esse versículo diz que é como cuidar dos cabelos, é como cuidar dos cabelos, adereços ou outro aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, seja o ser humano interiormente falando, Hum. do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém. Muitas vezes as pessoas confundem esse versículo, faz uma salada e fala besteira. Então, está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao 4. Não ser tão preocupado com as aparências externas, mas sim com o homem exterior, com o homem interior, com o espírito manso, Uhum. um espírito tranquilo, isso sim é de grande valor para Deus. Quando as pessoas estão preocupadas com a aparência exterior, com aquilo que está agradando exteriormente, com o que o outro vai falar, quando na verdade o que está dentro de você, para servir alguém. Então, essa mansidão que você tem que ter preocupação. E no próprio capítulo, versículo 15, sobre a mansidão na hora do testemunho de Cristo, ou seja, testemunhar Cristo na sua vida. O que é ser cristão? Ser parecido com Ele. O verdadeiro testemunho do cristão deve ser feito com mansidão. O verdadeiro cristão que se diz cristão deve ser manso em determinadas situações. Imagina que numa situação alguém grita com você, você quer gritar igual ou pior. A pessoa fez algo com você, você quer fazer igual ou pior. Eu sou assim mesmo, eu não fico calado, eu não deixo fazer, não deixo acontecer. Eu quero gritar mais alto, eu quero falar mais alto. E dentro da mansidão, no seu falar, no seu responder, no seu agir, você está sendo muito mais superior àquela situação do que a outra pessoa. Porque nesse momento a pessoa vai entender que você é diferente, que você é um verdadeiro cristão. Né? Então, o testemunho que procura forças, os outros procura força para os outros aceitar a sua opinião. O testemunho deve ser cativante, além de forte, né? Enfim, mansidão é o poder que faz força poderosa e explosiva da ira ser aproveitada no serviço humano e divino, ou seja, é um desfazer aqui. Então, tem um versículo que Paulo fala que nós não devemos retribuir com a mesma moeda aquilo que nós recebemos. Antes, nós devemos perdoar, orar, e quando eu faço isso, eu estou colocando é como se eu estivesse colocando um braseiro na cabeça dessa pessoa. Ou seja, uma situação em que a pessoa foi grossa comigo, por desconhecer a palavra. E eu simplesmente, na minha mansidão, respondo dentro da minha mansidão, da palavra. A minha vontade é de matar, de esganar. Mas eu tenho que entender que eu sou um cristão, eu estou na palavra. Eu tenho que agir com sabedoria e usar a minha mansidão para aquela situação. Nesse momento, a pessoa vai se confundir. Vai assim, poxa, eu chutei a canela dele, ele veio aqui, me pediu perdão e ainda me presenteou. Algo começa a esquentar na cabeça. Ou seja, essa pessoa não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquila. Fala assim, poxa, a Paula fez isso para mim. A Paula falou assim para mim, embora eu fui grossa com ela, falei isso. Ao contrário, ela veio, pediu perdão e ainda me deu até um presente. O que está acontecendo? Então, esse sentido desse versículo, quando a pessoa faz isso, é como se colocasse um braseiro na cabeça do outro. Então, esse sentido. Então, desfaz
a mansidão, ela desfaz a ira da outra pessoa. Sim, é, Ela desfaz é, aquilo que a pessoa estava contra você. é. Esse é o sentido da mansidão. E aí nós vamos para o domínio próprio, ou temperança, né? Uhum. É a última característica do fruto do Espírito. Domínio próprio, ela é ou temperança, né? É o controle de si mesmo, é o autocontrole de você mesmo. A moderação é crucificar a vontade nossa. Nossa, quando eu falo vontade da carne, Sim. das nossas emoções. E o dicionário um dicionário, nosso dicionário popular, ele traz um exemplificado desse domínio próprio bem claro, né? Ele define o seguinte: temperança como qualidade e virtude de quem é moderado, ou de quem modera apetites e paixões, sobriedade, moderação, cometimento e temperamento. Uhum. Domínio próprio ou temperança é, na verdade, autocontrole de si mesmo, entre entre as graças do Espírito que são o fruto da permanência em Cristo. Nenhum é mais importante do que autocontrole, conforme Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é melhor é o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. É, e Melhor é acaba... aquela pessoa. Pode falar? Não, que o domínio próprio também se acaba refletindo, né? Na fidelidade, na mansidão, nos demais, né? Porque você precisa ali se controlar, precisa ter esse domínio para você não afetar os outros, né? É como eu falei e continuo falando, não dá para você viver. É, um Ah, extremo. eu sou manso, mas eu não tenho domínio próprio. Como? Não É, tem como. Eu sou manso, mas eu amo as pessoas, né? Eu amo as pessoas, mas não tenho domínio próprio. Mas para que amor é esse, né? Como é que é isso? Não dá para é, separar. e Então, acaba a que faz. verdadeira. Não, Pode pelo falar. exercício tanto, né? O domínio próprio, né? E todos os dias, né? Porque várias situações acontecem que a gente quer, de repente, como você falou, né? Falta um pouquinho de paciência às vezes, uma resposta atravessada aqui, então esse domínio próprio, você fica ali exercendo, né? E até que chega o ponto que você consegue entender e ficar ali alinhado e se controlar com as coisas, né? Mas no início você tem ali essa questão, né, do domínio próprio, né? De pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Até que você começa, né, a gerar o fruto do espírito fica cada vez mais firme na palavra, né? Aí você controla, né? Você controla com tranquilidade, né? Porque isso aqui é importante as pessoas sabem que não é um peso, né? Não é um peso, que isso aí torna-se natural na vida de um cristão, né? Porque você quer ser como Jesus, você quer. Jesus é o nosso modelo de vida, a gente quer ser cada vez mais parecido com ele, né? Então a gente sabe que se ele exercer domínio próprio, nós também precisamos exercer domínio próprio. Então, com leveza. E se torna uma coisa natural nossa, né? Não é assim, eu preciso me controlar. Não, é natural que nós somos transformados e a gente passa a exercer o fruto do Espírito, né? Exatamente. Então, assim, e muitas vezes as pessoas, quando falam dessa questão do domínio próprio, associa-se muito mais à questão de alimentação. Ah, É, eu tenho que me controlar, porque eu gosto de comer doce, gosto de comer isso, gosto de comer é, aquilo, gosto de comer assim. Associa sempre a isso. Mas o domínio próprio, para que eu possa exercitar o domínio próprio, ele entra em toda a área da minha vida. é, No relacionamento, em abrir mão de algo, de alguma coisa para que o outro seja favorecido. E aí é quando entra aquela questão do o amor, tudo sofre. Não é que o amor tem. Esses versículos muitas vezes é mal interpretado. é, E, por exemplo, o fulano está vivendo um relacionamento abusivo, mas a Bíblia diz que tudo sofre. Não é isso que ela está é, dizendo. isso. Não é isso. Isso aí não é bíblico. Isso é antibíblico. De ter um relacionamento abusivo, uma pessoa espancando o outro e está usando esse versículo como base. Não, é porque o amor tudo sofre. Eu É, sofro por amor. Não é não isso. é isso. Quando a palavra diz disso, o amor tudo sofre,
eu sofro, é uma perda. No relacionamento, eu tenho que abrir mão de algo para que o outro se favoreça. Num relacionamento, eu não posso ser egoísta, ser tudo para mim, só eu, só eu, só eu. E quando eu falo relacionamento, estou vendo o conceito amplo, não é só relacionamento conjugal, é todo tipo de relacionamento. Eu tenho que me usar de amor, de mansidão, de compaixão, para que eu possa abrir mão do meu eu e deixar o outro crescer. Isso é demonstração de É, amor. é, Olha, eu vou abrir mão disso para que o nosso relacionamento não se destrua. O outro também tem que entender, puxa, eu vou abrir mão. Então, para vivermos o relacionamento, existe a compreensão de um, a compreensão do outro. Para viver um negócio, tem que viver o entendimento de um, o entendimento do outro. Eu abro mão disso, você abre mão daquilo, e vamos agora trilhar um outro caminho junto, dois pensamentos, outros pensamentos, vivendo junto. Isso é o amor sofre. Então, quando eu vou desenvolver a minha forma de amar com alguém, em alguns momentos eu tenho que abrir mão de alguma coisa. sim, Algo que talvez para mim é de muita valia. Tem é, que abrir mão. Então, esse é o sofrimento do amor. Não é viver uma vida sendo espancado. Isso não é uma vida de amor. sim, Então, o domínio próprio nisso tem que trazer toda a verdadeira temperança, é o controle sobre cada fase da vida. E não apenas sobre, não é só o alimento ou uma bebida. Todas as fases da minha vida eu tenho que ter o domínio sobre ele. A temperança significa autocontrole completo da minha vida. Significa controle sobre a ira, né, sobre a raiva, controle sobre as paixões carnais, sobre apetites, sobre desejos de prazeres mundanos, prazeres que não agradam a Deus, sobre o egoísmo da minha vida. Antes de poder governar uma cidade, a comunidade, ou um clube, ou uma nação, o indivíduo precisa primeiro ser capaz de governar o seu próprio espírito. é forte. Posso governar uma equipe, posso liderar uma equipe, posso fazer tudo, mas antes disso, eu Sim, tenho que ser capaz de governar o meu próprio espírito, as minhas próprias vontades, porque é, senão de nada adianta. Né? é, Não deixando dominar, não deixando. E o domínio, a mansidão, aliás, a mansidão não, o domínio próprio, não se deixa ser dominado, né? Não se deixa se dominar por isso, mas ela viver dominando os seus desejos, né? Dominando pessoas, dominando situações, dominando as suas emoções, tendo propriedade disso. Eu gosto muito do salmista que diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Ele está dominando o desejo da alma. uhum, Por que estás abatido, ó minha alma? uhum, Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e 14, diz o seguinte: uhum, todas as coisas me são lícitas. é isso. Todas as coisas me são lícitas. O pessoal usa muito isso. Ah, mas todas as coisas me são lícitas. É, Inclusive, todas as coisas me são lícitas. Inclusive, o poder de decisão. Eu faço ou faço ou não aquilo. Está agradando? Está de acordo com a palavra de Deus? Ok. Não está de acordo com a palavra de Deus, embora é lícito eu fazer, eu não posso fazer, porque não convém. Às vezes é algo que vai escandalizar o meu irmão, é algo que vai escandalizar uma situação, então eu não faço. Embora eu consiga, embora me é lícito, então eu não faço. uhum, Mas nem todas me convêm. é isso, Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. é isso. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele, ou seja, tanto o alimento como o estômago será destruído. Porém, o corpo não é a própria impureza.
mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou, Jesus também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, a pessoa fala assim, mas eu tenho uma vida livre, eu faço isso, faço aquilo, e você com essa história de viver com Jesus, você não pode nada. Pois não, eu posso tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Uhum. Eu posso inclusive dizer não para as drogas. Eu posso inclusive dizer não para a bebida. Eu posso inclusive dizer não para certos desejos da minha carne. E Uhum. você que diz que tem uma vida livre, você consegue dizer não para a bebida? Você É. que tem uma vida livre, que diz que é livre, você consegue dizer não para as drogas? Uhum. Consegue dizer não para uma vida ilícita, Uhum. vivendo os prazeres e os desejos da carne? Uhum. Eu posso dizer que eu tenho uma vida livre, e eu posso todas as coisas, Uhum. eu posso inclusive dizer não para aquilo que não me agrada e não agrada a palavra de Deus. É. Porque tudo aquilo que eu colocar na minha vida, ao ponto de destruir a minha saúde, de É. destruir o meu corpo, destruir a minha dignidade, eu estou destruindo algo que Deus fez. É. Eu não posso destruir nada que Deus fez. Uhum. Não posso. Eu estou desobedecendo. Esse é o verdadeiro sentido de amor próprio, de domínio próprio e de Uhum. amar ao outro. Não quero para mim, também não quero para o meu irmão aquilo que me faz mal, aquilo que afasta-me de Deus. É. Eu posso todas as coisas nele. Então, os Escraviza, né? alimentos, Escraviza. então os alimentos, às vezes as pessoas ficam presas nesse versículo e pensam que, poxa, eu não posso comer isso, eu posso comer aquilo. Os alimentos são bênçãos de Deus para nós. Para alimentar o nosso corpo e deve ser recebido com ações de graça. Graças a Deus por isso. Obrigado, Pai. E, no entanto, devemos cuidar para não entrar em excesso, né? Perdendo o domínio. Né? É. Eu tenho domínio. Eu sei, eu tenho que entender a hora que eu posso. Isso sim, isso não. Agora sim, agora não. O próprio, o domínio próprio de dizer não ao excedente, à glutonaria, por exemplo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, 4 a 27. Não sabeis vós que o que ocorre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Uhum. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em todo o seu domínio, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, assim como também eu, não se meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. Quando ele fala esmurro o meu corpo, não é ele estava se batendo literalmente, ele simplesmente fala com o corpo, pelos desejos, fica no teu lugar. E eu produzo a escravidão, fica no teu lugar, ó desejo das emoções, da carne, Uhum. para que, tendo pregado a outros, eu prego isso a outras pessoas, eu tenho que viver isso. Sim. Não venha eu mesmo ser desqualificado naquilo que eu falo. Uhum. Olha a confiabilidade, olha a É. confiança, fidelidade, mansidão, já entra aqui o domínio próprio. Tudo aqui nesses mesmos versículos. Não tem como separar. É. Então, Tudo o junto. autocontrole, o autocontrole sobre uma vida sexual devida, né? Paulo recomendou àqueles que não tivessem domínio próprio em relação ao sexo que se casem. Ele fala assim, se você não tem controle, então procura uma pessoa e se case, viva, para que você não fique aí com uma vida desregrada sexualmente falando. Que se casem para que não sejam tentados a pecar nessa área, viver uma vida promíscua aí. Uhum. Eu digo sempre uma vida de petisco na mão dos outros, Uhum. sendo usado para os desejos carnais. Então, Sim. nós devemos associar o domínio próprio com fé, para que sejamos frutíferos e ativos no conhecimento de Cristo. Nós devemos estar
vivendo uma vida de fé dentro do domínio próprio, sabendo que nós podemos. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 5, 8, traz clareza sobre isso para nós. O domínio próprio como qualificação para a nossa vida pessoal e de comprometimento com a palavra de Deus. Então, nós devemos deixar, assim como tudo na nossa vida, ele tem um crescimento na nossa vida cristã, o fruto do Espírito também, ele requer um amadurecimento na nossa vida. Né? Todos nós temos o fruto do Espírito. Quando nós aceitamos a Jesus, esse fruto do Espírito começa a ser desenvolvido dentro de nós. E cabe a nós, assim como a fé, nós nutrirmos esse fruto. Né? Com o quê? Contudo, precisamos regar esse fruto. Precisamos regar com o quê? Com a palavra de Deus. E sermos diligentes nessa tarefa, para que manifestemos cada dia de forma mais aperfeiçoada com a palavra, porque são os frutos que mostrarão para o mundo, para as pessoas, o nosso crescimento espiritual. Aleluia. Amém, amém, amém. Que lindo, amigo. Nossa, eu não sei se eu devo agradecer, né? Porque às vezes eu agradeço, você depois vem como... Essa é a nossa série, né? A série do Fruto do Espírito. Quantos ensinamentos, né? Quanto que a gente aprendeu e evoluiu aí na palavra, né? E hoje fechando com esses 3 tão importantes, né? E como você falou, tá um ligado no outro. Não tem como você viver um sem você viver outro. Tá tudo parte do processo de tudo. Claro, tá lá originalmente falando no amor, né? Tá tudo nele. E nosso Deus, ele é amor. Então, quanto mais firme a gente fica nele, quanto mais firme a gente fica, que entra como Jesus, é uma coisa natural. O fruto do Espírito, como você falou, vai sendo natural, vai se desenvolvendo, né? Vai nos fortalecendo naturalmente. Né? Até o ponto que você me olha e fala assim, nossa, mas eu fazia aquilo. Quando eu olhava de fora, eu achava que ia ser difícil, né? Ter esse controle todo. Mas agora, né, no corpo de Cristo, é natural para mim. Porque essa transformação que acontece com a gente, né? Também, né? Tinha completamente transformado, né? Ah, bom. Obrigada, viu, amigo? Obrigada por ter trazido aí e para ter encerrado a nossa série do Fruto do Espírito. Obrigada. E segunda que vem temos aí novos temas. E o convite para quem acompanhou, para quem vai acompanhar, para quem vai ver depois, é se disponibilizar, abrir o coração, entender que nós, como cristãos, devemos ser exemplo. Nós, como cristãos, devemos viver a nossa vida em fé, em frutificar. Deve ser o exemplo, deve ser um estilo de vida para nós, como cristãos, como filho de Deus. Amém. Amém. É isso, né? Obrigada, meu amigo. Obrigada, gente. Obrigada, Rubi, Paulo, Renato, Ana. Obrigada, amados. Amigo, muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe, continue te abençoando grandemente sempre. Que seja um dia fantástico, abençoado e uma semana muitas vitórias e bênçãos. E segunda-feira estamos aqui novamente com... Não, amanhã, né, amados? Estamos aqui com Jesus Nosso de Cada Dia. Segunda-feira que vem, com o Enoque aí trazendo algum tema. Obrigada, obrigada a todos, amados. Uma ótima semana. Obrigada, amigo.